Olá, gente. Nós estamos aqui outra vez para trazermos um tema, na verdade, que é muito doloroso. Às vezes, ou a maioria das vezes, nós preferimos não falar sobre ele, que é sobre a morte. Principalmente porque nesse período que estamos vivenciando a pandemia, muitas pessoas estão perdendo entes queridos, amigos. E quando se fala da morte, é algo doloroso. Mas hoje nós vamos tentar trazer para vocês, à luz da doutrina espírita e da filosofia espírita e da filosofia clássica, a questão da morte ou no instante da morte, né? O tema que nos foi proposto para conversar foi sobre se nós sofremos no momento da morte. E para isso nós vamos viajar por alguns instantes. Eu convidei alguns amigos para fazer parte desse tema, como Maria Lúcia Aranha, filósofa. Convidei Sócrates para contar um pouco da sua vida no instante que ele bebeu a cicuta. Convidei Manuel Bandeira, que vai nos trazer um poema sobre essa questão, né? Bom, convidei Platão, Montaigne, convidei também Epicuro. Eu convidei umas pessoas que podem nos ajudar a nos confortar ou nos dar uma ideia melhor do que vem a ser esse sofrimento no momento da morte. E para isso nós podemos ter a percepção de que em todos os tempos, desde que o homem foi criado, a morte sempre foi um enigma. Claro que por ela ser um enigma e não ter uma explicação racional, ela sempre foi rejeitada. E também, claro, foi colocada em algo sobrenatural. E por ter colocado em algo sobrenatural, nós temos visto como ela é tratada em filmes, como ela é colocada em assuntos, né? Então, quando se fala em morte, nós escutamos logo, não quero falar sobre isso porque é algo muito tenebroso e vamos mudar de assunto. Mas temos percebido que quando a morte acontece, nós fazemos um cortejo, né? Fazemos as chamadas cerimônias fúnebres. E as cerimônias fúnebres, elas não são de agora, né? São de todos os tempos, porque essa homenagem aos mortos, elas tinham significado. Então, desde os antigos, passando pela modernidade até os dias atuais, há uma celebridade para aquele que ali está, né? O chamado defunto, né? Então, aquela celebridade muitas das vezes é uma representação da nossa angústia, da nossa tristeza, de algo que está nos abatendo, de algo que está levando o nosso ente querido para tudo. E veja que não são todas as pessoas que morrem felizes, até porque a morte parece que ela não traz uma felicidade, né? Ou talvez não traga a mesma felicidade. E por isso mesmo, esta angústia que nós passamos leva-nos à crença do sobrenatural, do sagrado, né, da vida depois da morte. Porque, de certa forma, nós temos a vaidade de querer permanecer existindo. E essa vaidade de desejar a existência contínua tem suas razões para isso, né? Primeiro, porque temos que entender que a morte é um processo natural. Tudo que podemos dizer que tem vida, do qual nós entendemos como vida, nasce, cresce, se desenvolve e morre, né? E a doutrina espírita, ela tem nos dito que além de morrer, ela volta a nascer, né, em um novo corpo, que é um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Não só da doutrina espírita, mas algumas outras religiões também. Bom, talvez a morte pudesse ser menos sofrida se compreendêssemos que ela valoriza a vida. O filósofo Epicuro, ali no século 4 e 3 antes de Cristo, né, ele já nos afirma que
que nós bebemos do líquido da morte quando nascemos. Toquinho, um grande Toquinho, justamente com Vinícius de Moraes, vai pegar essa afirmação de Epicuro e em uma das suas músicas, né, chamada Sei Lá, ele, uma das suas frases, vai colocar assim: a gente mal nasce e começa a morrer. Essa colocação, essa belíssima letra, retrata como a nossa vida na dinâmica que não percebemos. Mas por que é que acreditamos e afirmamos que a morte é um processo natural e que é a valorização da vida? Porque a vida é um retardo da morte. Já que acreditamos tanto nisto, por que é que tememos morrer? O que é que nos leva a ter medo de morrer? A doutrina espírita vai nos dar uma explicação dizendo que nós temos um instinto de defesa, né? Um instinto de preservação. E esse instinto de preservação ele vai de encontro a essa questão da naturalidade da morte, né? E essa naturalidade da morte não vai permitir que você possa, por exemplo, achar que um ente querido seu morre ali e está tudo bem, você pode passar o restante da vida boa. E na verdade isso não acontece, né? E nós vimos isto quando lemos Fédon, no livro Banquete de Platão, quando Sócrates vai estar relatando ali seus momentos finais juntamente com Alcebíades, com Crítias, Fédon, e ele começa a relatar esse instante. Ele vai dizer que a vida de um filósofo, ou a vida daquele que pratica a filosofia, é pensar, não é se ocupar ao preparar-se para morrer. E aí eu faço um recorte dessa frase de Sócrates e junto com a filosofia espírita, e vamos perceber que nós estamos carentes desta filosofia e que Sócrates certamente tem toda a razão, que o filósofo ele passa a sua vida fazendo essa reflexão, se ocupando desse processo para se preparar para morrer, e nós não nos preparamos para isto, como espírita não. Nos apegamos à questão doutrinária como uma questão salvatória, como um barco de salvação, e no instante de morrermos, o medo nos abate. Por quê? Porque não fizemos bem a lição de casa. E qual seria a lição de casa? Estarmos no momento, no contexto doutrinário, no contexto científico e no contexto filosófico, fazendo esse pensamento, conversando sobre isso, e não falamos sobre a morte. O filósofo Cícero, o romano, ele vai nos ensinar também que filosofar não é outra coisa senão se preparar para a morte. Então Cícero ele vai concordar com Epicuro nesse sentido, né? Então o filosofar não é entrar naquela paranoia de que vai morrer, de que como morrer bem e tornar-se um ermitão da própria vida. Não é isto, mas ele não tem medo desse processo natural que todos nós estamos fadados a encontrar. Claro, né? Tem uns que acreditam que poderão viver mais tempo, mas viver mais tempo e menos tempo não muda a questão de ter que morrer, tá certo? E também nós não vamos passar a nossa vida toda a nossa dinâmica pensando na morte, né? Como fosse uma coisa mórbida, triste, é o final de tudo, não é? O término de tudo. Mas nós vamos entender que em frente a diante, né, desta inevitabilidade, possamos aceitá-la com uma certa serenidade, revendo nossos valores, nossos conceitos éticos, né, de maneira que possamos viver o melhor possível. Não viver de uma maneira fútil, de maneira egoísta, claro que não. Por quê? Porque as pessoas elas só começam a pensar na sua vida, ou no que foi a sua vida no passado, quando chega a determinados instantes de tristeza que ela está passando. São chamadas situações limites, né? Então é uma doença grave, é um sequestro, é um assalto quando o bandido ameaça matar, não é? Qualquer momento contundente que ali está, que vai tornar sua vida frágil,
o que é que acontece? Você certamente vai ter aquele medo, né, da morte. Mas veja, vai ser nesse instante justamente que nós vamos tomar consciência da importância da nossa fé em qualquer coisa que acreditemos, né? Reavaliar a vida no momento de fragilidade, o tempo é curto, é muito curto. Outros nem sequer preferem pensar na morte, né? Como eu já falei, quando trata desse assunto já diz logo, olha, eu não quero falar sobre isso, eu não gosto de falar sobre a morte. Porque vem na morte o aniquilamento, o fim de tudo, principalmente o seu fim. E já disse e repito, nós somos vaidosos para não aceitar a morte como o fim de tudo. E principalmente quando você acredita que vai ser julgado do outro lado, né? Pelo bem ou pelo mal que você fez, ou quando não existirá nada que esteja te esperando e você simplesmente acabará ali. Mas nós temos que admitir que a morte continua sendo um grande enigma e que, de certa maneira, ela vai nos assombrar sempre. Porque por mais que nós possamos fazer essa compreensão, fazer esta reflexão sobre a morte, no instante, no momento, nós temos medo e sofremos por isto, porque não temos certeza do que nos encontra do outro lado. Claro que não são todos, né? Tem as criaturas que desencarnam tranquilo, porque já a sua passagem para lá já é algo tão natural, mas a maioria de nós temos um certo medo, sim. E eu fico pensando às vezes como é que foi a vida de Sócrates, de Platão, diante desse contexto morte, né? Porque vocês sabem que Sócrates, ele foi condenado a tomar cicuta, de certa forma ele foi condenado a se matar, né? A doutrina espírita, certamente, das suas razões e explicações filosóficas, não considera isso como suicídio, porque ele foi obrigado a matar, cumprir uma lei. Mas como foi que Sócrates se preparou para isto, né? Eu gostaria de passar para vocês uma leitura do livro Fédon. E este livro Fédon é um livro que vai nos dar uma ideia de como Sócrates se preparou. Deixa eu pegar aqui o livro e nós vamos perceber, tá certo? Nós vamos perceber que Sócrates ele teve todo o preparo para o seu desencarne, não é? Ele teve toda uma ideia do que ia ser a morte. Vejamos aqui o que ele diz nesse instante. É um pequeno trecho e ele vai dizer o seguinte: no momento ele vai estar conversando com Críton, né? E Críton vai dizer assim para Sócrates: mas Sócrates, o sol, porque o que aconteceu aqui é que Sócrates, ele percebendo que está chegando a hora da sua morte, ele vai dizer, pois bem, olha para Críton, que é o seu discípulo, e diz assim, pois bem, obedeça-me, Críton, me traga o veneno se já estiver preparado, se não, que eu prepare quem eu deva preparar. E aí Críton, olhando aquela posição de Sócrates, daquela maneira que ele coloca, diz assim, mas Sócrates, o sol, se não me engano, ainda está sobre as montanhas e não se deitou de todo. Porque Sócrates ele foi preparado, né, foi dito que quando o sol se pôs era o momento que ele ia tomar o veneno. Ademais, ouvi dizer, continua Críton, que outros beberam o veneno só muito tempo depois de haverem recebido a intimação e após terem comido e bebido bem, e alguns até só depois de haverem tido contato com as pessoas que desejaram. Vamos, nada de precipitações, há ainda muito tempo. Então Críton ele vai falar para Sócrates que antes da sua morte ele tem que curtir os momentos finais que a matéria propõe. Então é comer bem, beber bem, é ter uma relação sexual, não é? Então é buscar ali a sua satisfação pessoal. Diante de tal ponderação de Críton,
Sócrates vai dizer para ele: é muito natural, Criton, que as pessoas de quem falas tenham feito o que dizes, pensando que ganhavam alguma coisa fazendo o que fizeram. Mas, quanto a mim, é natural que eu não faça nada disso, pois penso que, tomando veneno um pouco mais tarde, nada ganharei, a não ser tornar-me para mim mesmo um objeto de riso, agarrando-me dessa forma à vida e procurando economizá-la quando dela nada mais me resta. Mas temos falado demais. Vai, obedece e não me contraries. Então você perceba que o Sócrates está consciente da sua situação frente à morte. Né? E ele, é claro, diz assim, não adianta você querer se agarrar a um tempo que você já não tem mais. Espernear, desejar a coisas materiais que já não mais lhe pertencem, que não vai encurtar, a não ser o ridículo da própria matéria agarrado a ela. Né? Então, o caráter moral da exposição que foi colocada ali é um esforço para superar as limitações do mundo sensível em direção ao mundo espiritual. Né? Então, a libertação que Sócrates trata dessa maneira tão natural, que é a libertação pela morte, seria o sinal de outra vida, quando a própria alma, né, vai se purificar ao se separar do corpo. Embora Sócrates tenha algumas dúvidas se de fato havia uma outra vida, porque mais à frente em Fédon ainda, ele relata essa dúvida, mas ele vai morrer ali, tá certo? De uma certa forma consciente. Né? E conta a história que quando ele tomou a cicuta, perguntou ao aquele que estava dando a cicuta: o que é que eu devo fazer? E a resposta foi dada: você deve beber a cicuta e caminhar, e quando sentir as pernas pesadas, você deve deitar-se. E assim foi, ele tomou a cicuta, começou a caminhar, ele, quando sentiu as pernas pesadas, ele deitou, e a morte de Sócrates foi uma morte lenta, né? Que foi uma morte de entorpecimento da parte inferior para a parte superior. Então, as pernas, né, do tronco para baixo começaram a adormecer, começaram a não sentir mais nada. Depois foi a parte do abdômen, do tórax, coração, parou até os seus olhos não mais se mexerem. Então, Sócrates estava nesse preparo aí. E ele vai e desencarna. Mas a pergunta é, será que ele sofreu? Será que Sócrates sofreu quando ele morreu? Eu tenho uma ideia que não, mesmo ele tendo as suas dúvidas do outro lado, mas ele ainda não consciente, por ele fazer as reflexões sobre o que é a morte. Mas não viver de forma mórbida, esperando que a morte chegue, mas saber da importância do que ele foi, do que ele deixou e do que ele poderá continuar sendo. Não é? Então ele não tinha muito o que perder, ele foi muito consciente disso. Epicuro, ele logo depois de Sócrates, ele vai ter uma condição de entendimento muito interessante, que ele diz que nós não devemos temer a morte. Né? Embora que ele vá dizer que nós já bebemos, ao nascermos, bebemos do líquido da morte, ele também vai dizer assim, olha, acostuma-te com a ideia de que a morte não é nada para nós. Né? Epicuro, ele foi um dos filósofos que pregou o hedonismo, né, no sentido do prazer. O que ia diferenciar Epicuro do hedonismo, que é o prazer desvairado, aí seria o epicurismo, na sua parte do prazer, porque seria o prazer de forma consciente, aquilo que ele dá prazer, aquilo que lhe dá satisfação, viver bem, sem exagero, né? E que contraria o hedonismo, que é um consumismo desvairado. Tanto que hoje alguns sociólogos e filósofos consideram a nossa atual sociedade, a sociedade contemporânea, como uma sociedade hedonista, uma sociedade do consumo desvairado. Né? E o epicurismo vai dizer que o que nós devemos ter prazer é um prazer de satisfação, aquilo que nos traz satisfação. Então, o Epicuro também vai entender que o bem e o mal
vai residir nas sensações, ou seja, nos sentidos, né? E que a morte é justamente a privação desses sentidos. Uma vez que você não tem mais essa sensação, você já morreu, né? E ele ainda vai dizer assim que nós somos tolos ao pensar que ter medo da morte adianta alguma coisa. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer uma coisa muito interessante, né, nesse sentido. Epicuro, como vocês estão vendo, ele de fato é materialista, né? Ele não acredita na divindade. Mas ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer assim, ó, por que nós não devemos ter medo da morte? Porque pelo seguinte, porque quando a morte chegar e vai nos trazer um sofrimento, nós já não estamos mais aqui. E quando nós estivermos aqui, ou seja, quando nós estivermos vivos, ela não vai estar, tá certo? Ora, se nós não vamos nos encontrar com a morte, por que temos que nos afligir por ela? Por quê? Porque a morte, como o contrário da vida, elas não se encontram, né? Enquanto estamos vivos, a morte não está presente. Quando a morte está chegando, nós já não estaremos mais aqui. Então, essa colocação, esse pensamento de Epicuro, parece ter sentido realmente, né? Para a época que ele vivia, para o momento, para o pensamento dele. Quando nós transportamos isso para a doutrina espírita, percebemos que, de fato, no momento que estamos desencarnando, estamos atraindo também, como um forte ímã, as semelhanças que adquirimos no mundo espiritual. E às vezes, ou a maioria das vezes, essas semelhanças são totalmente desagradáveis, porque são muitas vezes inimigos do passado, né? Teve um outro filósofo também, Montaigne, que ele vai nos ensinar a aprender a viver. Ele escreve no seu livro Ensaios, ele vai dizer que a vida, né, a vida em si, a vida própria em si, não é nenhum bem, nenhum mal. A vida não tem uma qualidade, digamos assim, sui generis. Mas ela vai tornar-se bem ou vai tornar-se mal, segundo o que nós fazemos dela. A ideia é mais ou menos a mesma ideia que nós temos dentro da doutrina espírita, né? Ou seja, nós somos resultado daquilo que fizemos no nosso passado. Estamos construindo o nosso futuro. Então, o que nós fizemos na nossa vida é a resposta que ela nos vai dar. E Montaigne já vai nos colocar sobre isso, né? No seu livro Ensaios, seu livro Ensaios, né? Por quê? Porque a morte, ela não é a finalidade da vida. Nós não estamos vivos para morrer, né? Que os gregos chamariam isso de telos, como finalidade, né? Mas a morte é uma condição natural para a vida, né? Nos colocando numa posição de que nascemos, temos que aproveitar a vida, temos que aproveitar a vida. Temos que ter consciência da morte, temos que ter consciência da morte, temos que falar sobre ela, temos que falar sobre ela. Mas de uma maneira reflexiva, não mórbida, né? Um outro filósofo, isso já aí no início do século XIX, perto do século XX, XIX e XX, né? Chamado Martin Heidegger. Muita gente conhece esse filósofo, né? Ele vai criar a sua teoria do ser para a morte, né? Quer dizer, o homem é um ser para a morte. No sentido de dizer assim, ele nasce, mas já está predestinado a morrer, né? Por quê? Porque ele vai trazer dentro desse conceito aí de ser para a morte o entendimento da angústia, né, diante da morte, e que não deve ser confundido com medo. Angústia e medo, eles não devem ser retratados, né? Mas essa angústia que ele trata aí, essa coisa aqui, essa tristeza, é de um sentimento de um ser que sabe existir. Por que ele sabe existir? Porque ele está valorizando a vida que ele próprio tem. É claro que Heidegger também tinha suas condições materialistas, né? E sabia que essa angústia era decorrente de um ser que estava destinado a um fim. E aí este fim não é mais aquele telos que eu falei para vocês, de finalidade, né? Mas é um fim de término mesmo, né? Então, Heidegger vai entender que a verdadeira existência, né, supõe, né, determina-se a aceitação dessa angústia e reconhecer que nós somos finitos, que nós nos acabamos. Mas isso é uma percepção de Heidegger, né? Heidegger é alemão, isso ele já está falando na sua idade mais idosa,
Então ele vê a morte como o fim de tudo, né? A angústia que nos leva à morte. E por isso que ele trabalha essa ideia do ser para a morte, né? Outro também que vai pensar nesse sentido é Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, que ele vai dizer que isso é um absurdo, né? A morte, a vida é um absurdo, né? Isso nós estamos falando já no século XX, né? Meado para o final do século XX já. E aí nós vamos entender que Sartre, ele bebeu na fonte de Heidegger, e que a morte, segundo Sartre, nada mais é do que a certeza do nada que nos espera. Então morreu, acabou ali. Então não tem mais essa questão do mundo espiritual ou alguma coisa que existe para depois. Isso é coisa para a religião. E por isso mesmo é que nós devemos retirar todo o sentido da vida. A vida é um absurdo, né? Porque a vida, nesse sentido, ela torna-se uma nadificação. Por exemplo, você trabalha, você estuda, você quer ser feliz, quer ter o carro do ano, mas para quê? Se a vida se resume no nada. Se quando você morrer, acaba tudo. Esse é o pensamento de Sartre, né? Sartre também tinha um pensamento materialista, né? O que ele pensava diferente de Heidegger nesse sentido era que ele conclui que a morte é um absurdo, né? Porque morte e vida, digamos que é uma paixão inútil. Basta viver, né? Vivemos num mundo de paixões inúteis, então teremos aí um prazer. Isso aí, não sei se é um recorte, um pensamento correto meu, mas me parece que tem o mesmo pensamento dos hedonistas, né? O prazer pelo prazer, viver a vida e quando acabar, acabou. Não tem mais nada disso aí. Então nós vemos esses pensamentos desses grandiosos filósofos, pensadores que correram a época, né? Que de certa forma contraria nossos pensamentos quando se trata da doutrina. Mas como eu falei para vocês, se não falei ainda, eu vou falar agora, nós não podemos responder as questões da filosofia trazendo a teologia, porque a teologia ela finaliza o assunto, não é? Então o que eu estou trazendo para vocês são questões filosóficas sobre a morte e pensadores, né, que trouxeram as suas reflexões sobre a morte. Por quê? Porque a morte sempre foi um tabu. De certa forma, a morte foi um tabu. Principalmente para o homem moderno e o homem contemporâneo. Veja quantas coisas nós estamos fazendo na atualidade para não morrer. Embora que tenha muitos ignorantes por aí afora, sem dar importância para isso, talvez pela sua própria ignorância, não acredite no que está acontecendo. E quando não morre, mata. Mas quem tem consciência sobre isto está se prevenindo. Mas ainda assim, a morte ainda é um tabu para se falar. Porque essa angústia que Heidegger fala, ela transforma-se no fim. Não na finalidade, mas no fim. Por mais que seja cristão. Repare que, enquanto cristão, nós acreditamos que quanto melhor nós formos, mais próximo de Jesus estaremos. Mas no momento da morte, essa separação nos dá essa incerteza. É claro que eu não estou dizendo aqui que você não tenha que chorar ou ficar triste pela perda do seu querido, não é isto. Até porque existe a nossa compaixão, nossa ternura. O que eu estou colocando aqui é que fica aquele sentimento de perda, de separação para sempre, que não deveria existir no espírita, mas existe, até porque o espírita ele não é in natura, né? Ele deriva de outras religiões, principalmente a religião católica. Então ele traz consigo esse sentimento, né? Ainda de céu e inferno. E o espírito natura também sofre porque existe do outro lado algo que ele não vai entender. Não é? E temos relatos de presidentes de casa espírita que quando desencarnou, ao dar sua mensagem, em uma reunião de desobsessão, estava revoltado porque o local que ele estava não era digno dele, porque ele tinha sido presidente. E nós sabemos, né, que quando nós temos um título dentro de uma casa espírita é porque nosso pecado é maior, né? Não é que não tenha pecado seja menor,
é porque ele não mereceu tê-lo, né? Talvez seja mais pecador do que os outros, né? Então esse tabu da morte ainda nos traz esses pensamentos, porque não conversamos sobre o assunto. Qual foi a última vez que você sentou com sua família para falar sobre a morte? A possibilidade de você não estar mais ali. Também é interessante a gente lembrar que já na primeira metade ali do século XX, né, a parte das celebridades, do funeral ali, era um pouco realmente penoso, né? Você tem uma ideia, ali na metade do século XX, o moribundo, né, ficava ali na casa, permanecia na casa, né? E aí trazia toda aquela sua agonia, os parentes acompanhavam, os amigos, os vizinhos, depois vinha, quando católico, a extremoção, né? E ele tinha consciência que estava morrendo. E para muitos haveria uma conformidade, porque não teria mais retorno, mas para outros era revoltante, né, estar morrendo. Né? Mas as pessoas evitavam que isso ocultasse. Já na modernidade, né, hoje né, é muito diferente. Né? E também naquela época o luto era uma coisa assim, de respeito. Né? Só para você ter uma ideia, a viúva ela usava, né, as roupas pretas durante um ano, né, um ano inteiro. Né? E se fosse o viúvo, ele usava uma taja preta no braço, indicando que ali perca de um ente querido. E ainda hoje nós vemos muito isso nas redes sociais, quando colocamos lá assim, né, em luto. E aí colocamos um símbolo e uma tarja preta. Né? Então, essa simbologia preta aí me chama a atenção, porque é como se fosse um nada, um vazio, uma escuridão, um não saber do que está acontecendo. Agora, eu perguntaria, se nós soubéssemos que aquele ente querido estivesse no céu junto a Jesus, como é que seria nosso enluto? Ou se haveria realmente o enluto, né? Já que o luto aí é aquela questão de perda. É uma coisa a se pensar, né? Então isso foi na metade do século XX, essa questão desse formato do moribundo ficar em casa até a morte, né? Mas claro que com o passar do tempo esses costumes mudaram, né? E já do final do século XX para o século XXI, resultado da urbanização e da industrialização, toda essa ideia mudou. Tá? Então isso no mundo contemporâneo, né, que é o nosso, né, quando alguém morre, o velório primeiramente já não é mais uma casa, né, já tem um local para se fazer velório, já é no necrotério, já tem todo um preparo, né? Tem empresas que preparam o ambiente, né, que quando os vivos quando vão lá prestar sua homenagem aos mortos, que vê aquela coisa linda, maravilhosa, né, o velório com ar condicionado, com lanche, dá vontade até de morrer também. Mas a verdade é que nós tiramos o peso de dentro da casa, está colocando agora, né, nós comercializamos já essa parte aí. E sabe o que é curioso? É que a gente não costuma levar a criança para o velório, né? E aí você vai dizer, mas rapaz, você vai levar uma criança, mas é exatamente essa importância que tem a criança de perceber a perda, deixa eu refazer, não a perda do seu ente querido, mas a partida do seu ente querido. Ele começar a perceber a morte não como algo sobrenatural, distante, que ele não quer nem saber, mas para ele perceber que é algo natural e que aquelas pessoas que ali estão um dia partem. Né? Mas não conseguimos levar as crianças porque achamos que isso é sofrimento para ela. E na verdade não é um sofrimento para ela, é um sofrimento para a gente. E aí elas crescem à margem dessa realidade da vida, achando que aquilo dali nunca vai poder acontecer com ela. E aí elas nunca veem um morto, nunca veem um cemitério. E isso torna para ela algo ainda esquisito. Tanto que as pessoas dizem, eu não gosto de cemitério. Tem as pessoas que gostam, mas a maioria diz, eu não gosto de cemitério. Eu não gosto de ir a velório, porque é muito triste. Né? Por quê? Porque ela transporta aquilo para a vida dela. Mas nós temos que conversar sobre isso. E há autores, né, que tratam esse tabu da morte, né, como uma obscenidade. Né? Porque mesma coisa na época que se falava de sexo, as pessoas não queriam falar de sexo porque era algo pecaminoso, era algo, o tabu da morte é a mesma coisa, né? Tornou-se obsceno, né? Tornou-se algo muito grave, né? Principalmente para os doentes terminais.
E como é que você se comporta quando você vai a um hospital e sabe que aquela pessoa está numa doença terminal? Qual é o seu sentimento para com ela? Já fez essa reflexão? E eu acredito, e posso estar extremamente enganado, eu espero que esteja, é que esse sentimento para com ela é aquele sentimento de fim, de que ali está terminando uma vida. Mesmo com o conhecimento espírita, nós pensamos isto. E esse sentimento de tristeza, né? Ou seja, nós olhamos um paciente, um doente terminal, ali não como um processo natural de um telos, repito, de uma finalidade para o mundo espiritual. Mas olhamos um doente terminal, de fato, como doente terminal, chegando ao fim. E eu já falei isso em outra palestra, e repito que a nossa vida, nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, e de fato nós morremos. Não existe essa questão de dizer, não, nós não morremos, nós desencarnamos. Não, nós morremos. Porque naturalmente isso está impregnado naquilo que é matéria. O nosso corpo é matéria. Agora, depois que nós morremos, que é o corpo, nós retornamos à nossa existência, que é diferente de vida. Existir é diferente de ter vida. Enquanto encarnados, nós vivemos. E por isso que nós morremos. Mas esse conceito de morte não é mais aquele conceito de morte antiga, que morre e acaba tudo. Não. Até porque, já diz Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. O nosso corpo volta para a natureza. Mas o nosso espírito, ele passa para a existência. E aí nós passamos a existir, não mais viver. Nós passamos a existir porque passamos a ser o que somos de fato. E naturalmente para aquilo que fomos criados, espírito. Bom, mas fora o tabu da morte, nós temos uma outra questão que é muito séria e que às vezes nos faz sofrer mesmo no momento da morte. A semana passada, se não me engano, passou um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. Este filme ele baseia-se numa história de um acidente de um rapaz que fica tetraplégico e ele cria uma antipatia, né, pelo social, e que as pessoas que ali vão tratar dele têm certa dificuldade porque ele tornou-se revoltado com a vida. Ele era um atleta jovem ainda, fazia de tudo, era admirado por todos, bastante rico, e de repente ele está tetraplégico. A noiva dele termina no noivado com ele, obviamente, porque não desejaria passar o resto da vida dele cuidando dele, e casa-se com o melhor amigo dele. E tudo isso, né, mexe com ele. E no decorrer do filme, chega uma cuidadora, né, que muda o modo de pensar dele, por ele ser uma pessoa simples, pobre, mas pensar simples, e essa maneira simples vai modificando o modo de pensar. Mas acontece que ele tomou uma decisão, e essa decisão muda muito a vida dessa garota. Como também mexe muito com ele, que é o desejo de morte. Como nós conhecemos, a eutanásia. Né? Eutanásia ela é do grego, né? Eut, que significa bem, thanatos, né? De morrer, né? O bem morrer. Eutanásia, em outras palavras, seria o bem morrer. O bem morrer porque muita gente não se conforma do que está passando, que foi o caso desse rapaz. Consciente da vida que levava, não queria viver daquele jeito, né? Dando trabalho aos outros e também possibilidade de fazer aquilo. E muitos brigam por isso. Né? Ora, mas também tem aqueles casos em que as pessoas estão em estado vegetativo. E o ápice da aplicação da eutanásia para as pessoas que estão no sentido ali é chamada compaixão. A compaixão no sentido de dizer não vai deixar sofrer e que está passando por sofrimento excessivo. Aconteceu casos
de que o hospital entrou na justiça para desligar os equipamentos de um doente terminal ali, e a justiça concedeu e o hospital desligou os equipamentos e a pessoa veio a falecer. Mas na eutanásia nós temos aí dois processos, ativo e passivo, como eu falei para vocês. O primeiro caso, né, desse jovem que escolheu morrer, ele escreveu um documento e queria morrer pela situação dele, é uma eutanásia ativa. Né? Mas tem aquela passiva, onde os equipamentos são desligados, quer seja por desejo da família, de parentes, quer seja pela questão judicial, questão dos hospitais. E claro que aí nós temos os prós e os contras, né? Se nós formos olhar de um caráter religioso, nós vamos entender aí que dentro do conceito religioso, muitas religiões esperam um milagre, né? E defendem que a vida é um direito sagrado, né? E que por ser um direito sagrado, não podemos avaliar moralmente as perspectivas do futuro, né? Claro que a doutrina espírita ela é contra a eutanásia, tá certo? Mas nós temos que avaliar o que significa ser contra a eutanásia na perspectiva espiritual. Não é simplesmente contra a eutanásia. Né? Ela tem que ser análise, tem que fazer uma reflexão, tem que fazer uma análise sobre isto. Porque aí envolve muitas coisas, tá? Que implica a pessoa, como por exemplo o livre-arbítrio. Tá? Então quando você está na eutanásia ativa e a pessoa diz, não, eu quero que me matem, não é? Eu quero que me aplique sei lá, um remédio qualquer e eu quero morrer porque eu não quero viver assim. É suicídio? Ou ela está expressando a vontade dela? Pense nisso. E outro caso é a pessoa estar em estado vegetativo sem ter a condição de poder decidir e alguém decidir por ela. É homicídio? Seu ente querido está ali sofrendo o tempo todo, dores mais dores, dores insuportáveis, e você achar que a melhor forma é que ela não volta mais, é esperar ela morrer com aquelas dores e você quer desligar os equipamentos. É homicídio? Né? E talvez você diga assim, mas recentemente, né, acho que uns 15 dias ou 20 dias atrás, um rapaz que estava em coma há 20 anos, retornou. Ele retornou. Olha só. Voltou na época em que ele entrou em coma. Estava totalmente desatualizado. Então essas questões, elas pesam aí, né? Elas têm uma ideia de que a eutanásia, tanto ativa como passiva, ela é um crime, né? E é sujeita a um julgamento, né? E aí os juízes têm que decidir isso aí. E às vezes o maior juiz é a nossa consciência, né? Bom, alguns acham que no caso da eutanásia passiva, ela é diferente de um homicídio, né? Porque no homicídio ali está envolvido o ódio, a raiva, e na eutanásia passiva, ali você desliga o equipamento, não se envolve isso, mas está envolvida ali a questão da compaixão, né? Evitando a coisa dali. Mas, com todo esse processo, né, temos aquelas pessoas que não querem morrer, querem viver para sempre. Né? Já fala de Matusalém, né? Nem sei se Matusalém ainda vive, mas se não vive, morreu. Mas tem aqueles que querem viver para sempre. Para isso, a tecnologia favorece bastante aqueles que negam a morte. Né? E uma dessas tecnologias nós conhecemos como criogenia. Né? Essa criogenia, ela é uma tecnologia onde congela o indivíduo. E, se eu não me engano, por favor, desconsidere se eu estiver errado. Parece que o Walt Disney, né, está criogenado, porque eles têm uma doença terminal e aí não querem morrer, e ele entra no estado de criogenia, que é um estado de baixíssima temperatura de conservação das células, e ali o corpo se conserva até a ciência encontrar uma cura para aquela doença. Como também tem o congelamento dos embriões, tá certo, em clínica de fertilização, e a clonagem, né, é uma questão ética, né, ou bioética, que está sendo discutida até aí. Bom,
Nós estamos chegando ao final e nós estamos podendo dizer a vocês que pensar na morte é refletir sobre a vida, gente. Pensar na morte não é nada mórbido, não. É pensar sobre a vida. E quando a gente pensa na morte, né, e pensa no momento que nós vamos passar, parece que a nossa vida toma um sentido, né? Nós tomamos uma consciência de que a morte não é um interesse doentio, mórbido, aquela coisa triste, né? Mas que ela é inevitável. E por ela ser inevitável, nós temos que ser otimistas. Nós não podemos pensar de forma pessimista ou paralisante. Ah, meu Deus, eu vou morrer ali. Não. Porque tem muita gente que anda por aí, mas é um cadáver. Né? Nós somos um cadáver que anda. Não é? Estamos sujeitos a isto. Né? Mas se nós tomarmos o valor da vida material como um valor absoluto, como um acúmulo de bens, como a fama, o poder, né? Certamente a morte ela é dolorosa, porque nós vamos perder tudo isto, né? Não tem como não perder tudo isto, né? E diante dos anseios que nossa vida queremos, o bem-estar e a eternidade, nós morreremos. Então, por mais que a ciência avance, por mais que nos dê um tempo de vida, eu mesmo, particularmente, quero chegar aos meus 100 anos. Tá certo? E se a ciência permitir um pouquinho mais. Mas não quero viver para sempre, né? Não quero viver para sempre. Até porque eu tenho muita coisa para fazer no mundo espiritual, tem muita gente para eu ver lá, não é? Mas a vida, enquanto me favorecer a oportunidade de crescimento e aprendizado, eu quero aproveitar isso sobre isto. E sim, eu falo sobre morte com a minha família. Tanto a minha como a deles também. Tá certo? Porque nesse caso aí é bom deixar bem lembrado que não é só eu que vou morrer, né? Então eu falo sobre a minha e a dos outros também. Por fim, agradecidos pelo tempo de vocês, eu trago aqui um poema de Manuel Bandeira. Esse poema de Manuel Bandeira chama-se Consoada. Consoada é aquela última refeição, tá certo, que você faz. E Manuel Bandeira descreve a morte, a chegada da morte de uma maneira poética. E ele diz o seguinte: quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria, eu diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa no seu lugar. Obrigado pela atenção de todos vocês. Até mais ver. Muita paz. Até logo. Tchau.